Metodologia da pesquisa científica é uma etapa que requer momentos importantes de reflexão. Então, nós precisamos começar entendendo a diferença entre métodos e metodologia. A metodologia é a etapa do projeto que vai planejar, estudar, refletir quanto ao método que melhor atende à proposta do seu trabalho. É por isso que no projeto de pesquisa usamos o termo metodologia e no artigo científico, em geral, devemos utilizar o termo métodos ou materiais e métodos, uma vez que a metodologia já foi estudada e executada. Então, para iniciar o estudo do método, ou seja, para definir a sua metodologia, você já deve ter estabelecido a pergunta de investigação, a hipótese a ser investigada e os objetivos do seu estudo. Aqui nós falaremos de metodologia, pois estamos tratando do início de um novo projeto científico. Devemos pensar na metodologia como o caminho que percorremos para atingir os objetivos propostos e, consequentemente, responder à pergunta de investigação. Por isso, é muito importante ter sempre em mente onde nós queremos chegar. Nesse momento, você deve estar se perguntando: por onde eu vou começar? O primeiro passo é refletir quais itens são fundamentais na escolha da sua metodologia. E para isso, é necessário conhecer os itens que compõem uma metodologia. Essa etapa do seu projeto pode ser composta por vários itens. A quantidade deles depende do tipo de estudo que você vai realizar. Temos como exemplos: desenho de estudo, população e amostra, cenário de estudo, variáveis de interesse, protocolo de estudo, análise de dados, aspectos éticos e execuibilidade. Como são muitos detalhes a serem discutidos, nós vamos dividir essa sessão em mais vídeos. Nessa primeira parte, a gente vai conversar sobre os conceitos fundamentais da metodologia. O primeiro conceito é a compreensão quanto ao recorte temporal do seu estudo, ou seja, nós precisamos definir o período em que os dados serão registrados, em relação ao momento em que o seu estudo começará. Isso implica em caracterizar o estudo como transversal ou longitudinal, podendo estes serem prospectivos ou retrospectivos. Entenda um estudo transversal como um raio-x do momento. Não há acompanhamento ao longo do tempo. Por exemplo, hoje, qual a percepção dos estudantes de saúde acerca dos impactos da pandemia no seu processo de aprendizagem? Já quando nos referimos a um estudo longitudinal, pense em algo que é ao longo do tempo. Ele pode ser prospectivo, quando partimos do presente para o futuro, da causa para o efeito. Exemplo, para saber qual a relação entre o uso de contraceptivos orais de quarta geração e a incidência de distúrbios trombóticos, talvez seja necessário acompanhar ao longo do tempo muitas mulheres que utilizam ou não utilizam os contraceptivos e avaliar se há alguma relação entre este uso ou não uso com a incidência de distúrbios trombóticos no futuro. Quando nos referimos a um estudo retrospectivo, partimos do presente para o passado, do efeito para a causa. Exemplo, para saber qual o impacto das campanhas de prevenção de câncer de mama na incidência dessa doença no Brasil nos últimos 10 anos, é preciso acompanhar, nos últimos 10 anos, como foram realizadas as campanhas de divulgação e os seus possíveis efeitos na incidência do câncer de mama no país durante esse período de estudo. Outro conceito importante diz respeito às características da sua pesquisa. Isso implica em definir o estudo como descritivo ou estudo analítico. Então, se no seu estudo você fará apenas o levantamento de dados e de informações que serão apresentados, como por exemplo, números absolutos e relativos, seu trabalho tem um aspecto puramente descritivo. Porém, se você pretende comparar grupos, verificar associações entre variáveis, por exemplo, seu estudo tem um aspecto analítico. É importante entender que um mesmo estudo pode simultaneamente conter aspectos tanto descritivos quanto analíticos. Outro conceito importante diz respeito à natureza dos seus dados. Isso implica em definir o estudo como quantitativo, qualitativo ou quanti-qualitativo, quando, neste caso, a gente tem aspecto qualitativo e quantitativo simultaneamente.
Dizemos que uma pesquisa é qualitativa quando seu objeto de estudo envolve a compreensão de fenômenos humanos, símbolos, significados. Já a pesquisa quantitativa trabalha com números, valores e correlações matemáticas. A compreensão desses aspectos te ajudará na hora de definir os itens que compõem a sua metodologia. Acesse o material final dessa aula e vamos para a próxima.